Então, deixa eu olhar aqui. Aí, Jennifer, vai faltar agora só na escola web, tá bom? Vocês estão me ouvindo ainda? Aham. Deixa eu Tá tentar. travando um pouco, mas tô escutando. Vê se estão me ouvindo agora. Aham. Então, não sei se tá pelo microfone. Agora você desligou meu microfone. Sim. Estão me ouvindo agora? Também estão me ouvindo. Agora ficou um pouco embaçado. Tipo embaçado, esqueci a palavra. Vê, estão me ouvindo? Eu não sei, na Aham. verdade, eu não sei se tá pelo microfone, depois eu vou ter que testar isso. Não sei como funciona. Só para não ficar com tanto barulho externo, né? Mas, enfim. Então, deixa eu só dar uma olhadinha no calendário. Eu tenho aqui, gente, o primeiro calendário, tá? Então, deixa eu só ver. Então, lembrando que dia 12 agora é feriado, então a gente não tem aula, né? Então, na verdade, é quinta e sexta. A gente está em junho, então é 11, que 11 é feriado e 12 não tem aula, tá bom? Só para poder confirmar. E aí, deixa eu só ver se aqui eu consigo ver facilmente, porque né, eu tô com esse calendário aqui, de vocês. Deixa eu só ver se eu acho aqui com facilidade. Então, aqui, a recuperação, deixa eu ver, julho. Aqui, pelo planejamento, tá, gente? A recuperação tá começando no dia 13, tá? É uma segunda-feira. Então, seria a recuperação ali, enfim. Deixa eu ver aqui, AP. Segundo bimestre. É isso, eu acho que basicamente é isso aqui. Legenda, AP. Atualização pedagógica, aqui começaria, tá, gente? Seria atualização pedagógica para nós professores, né? E recuperação para os alunos que ficaram em recuperação. E aí a segunda semana iria do dia 20 ao 24, e aí voltaria na outra semana. Então, supostamente aqui, estou seguindo o calendário, teria dia 10 de julho, a último dia de aula. Então, se por acaso não houver nenhuma modificação por conta dessa confusão toda, e tiver aí relacionada a esse primeiro calendário que foi enviado, seria dia 10 de junho. É isso mesmo? Não, desculpa, 10 de julho, tá? E aí depois entra a recuperação em uma semana, né? E na outra semana é a livre de aula, tá bom? Deu para entender? Uhum. Seria basicamente isso, seria 10 de julho. Mas, enfim, aí é bom ficarem ligados para qualquer modificação que venha a ter, né? Porque a gente não sabe, mas, assim, inicialmente era esse o plano, tá bom? Mas como o Lucas sempre manda atualizações e tudo mais, então acredito que se tiver qualquer alteração, ele vai avisar vocês, tá? Mas lembrando que semana que vem já começa a nossa recuperação, doido, a nossa revisão, né? A semana que vem é toda de revisão. E aí, na próxima semana, já são as provas do segundo bimestre. Tá? Tá bom. Então tá. Eu separei para vocês hoje, gente, eu vou compartilhar a minha tela. Então, hoje o planejamento, na verdade, fechou o capítulo, né? Nós estamos muito bem cadenciados na matéria, tá? Então, assim, a gente não teve problema nenhum com a nossa matéria. A gente está seguindo o planejamento normal, sem nenhum problema. Então, né, quanto a isso, a gente não teve problema nenhum, tá? Então, a gente está no cronograma certinho da nossa matéria. Então, a gente provavelmente vai terminar dentro do planejado, tá bom? Na semana que vem, no nosso encontro, no fórum, enfim, eu coloco certinho qual é a matéria da prova, tá? Que aí vocês ficam com essa matéria aí já
determinada. Então, na semana que vem, eu coloco isso para vocês logo no nosso encontro de segunda-feira, tá bom? Mas já sabem que já podem ir estudando. Na aula passada eu já falei isso, né? Vocês já podem ir estudando aí, desde lá de fisiologia de planta até esse capítulo que a gente está dando agora, tá bom? De invertebrados. Então, a gente terminou, pelo planejamento, a gente terminou hoje o capítulo de invertebrados. Inclusive, no planejamento, eu separei uma aula, uma videoaula já disponível, né, no YouTube mesmo, sobre o último grupo, né, que é o grupo dos equinodermos. Deixa eu só ver a página aqui para eu colocar e já compartilhar a tela com vocês, tá? 47. Exercício é antes. Cheguei. E vou compartilhar com vocês, tá? Estão conseguindo seguir bem, gente? O planejamento, tá tudo sob controle? Estão conseguindo entender? Aham. Essa matéria é uma matéria até bem tranquila, assim, no sentido de que você é bem próximo da realidade, né? Então, se você conhece, você vai só mesmo dividir esses animais que você já conhece em grupos, aí você consegue identificar algumas características que você já sabia, outras características que são novas, enfim, mas é bem, eu diria, palpável, né? Uma matéria que você consegue visualizar, né? As imagens ajudam muito, então sempre estudem os esquemas, tá? Estudem essas informações. Aqui então tá essa última parte que fala sobre os equinodermos e eu separei para vocês para que a gente veja, na verdade, um vídeo. Não deixem de assistir a videoaula que está lá no planejamento e também assistam esse vídeo aqui que fala um pouco geral, tá, gente? Para você visualizar mesmo o equinodermo. Porque às vezes a gente é um nome que não é muito comum, né? Você às vezes nem lembrava que enfim, estrelas do mar, ouriço, estrela do mar, ouriço e tal, estavam dentro desse grupo, né? Uma das características principais da nome a esse grupo, que é o fato de você ter espinhos na superfície, né? Então, isso dá nome ao grupo. Então, dermo significa pele, equino significa espinhos, né? Então, você tem esses animais com corpo repleto aí na sua superfície de espinhos, tá bom? Então, com a presença de espinhos nessa superfície. E muitas vezes a gente tem uma noção de que esses animais são muito estáticos, né? Isso é às vezes você não para pensar nisso, né? Você pensa numa estrela do mar, você acaba pensando naquele esqueleto que sobra da estrela do mar. Nem visualiza uma estrela do mar em movimento, uma estrela do mar sendo capaz de caçar, né? Ela é capaz de predar outros seres. Então, assim, esse foi o propósito do vídeo que eu escolhi, para que você consiga visualizar esses animais atuando, né? Uma outra característica desse grupo é a presença do sistema ambulacral, ou ambulacrário, depende do livro, e os pés, né? Os pés ambulacrários, que na verdade vão facilitar aí a locomoção. Muitas vezes até ajudam nessa captura, né? Fixação ali e captura da presa, tá? Então, por esse sistema, existe a circulação de líquido, né? De água, e vai ajudar ali na circulação. Parte da excreção também está associada a esse sistema e a própria locomoção, né? Então, existe esse sistema que existem os pés associados a esse sistema no interior do corpo. E aqui, ó, acho que aqui tem, aqui, tá? Mostrando aí como esses pés, eles vão se encher de água e por essa pressão que é feita, né? Você tem, então,
que esses pés eles vão se prendendo e se soltando da superfície, e isso acontece por conta da circulação de água no interior desses pés, tá? Então, funciona como se fosse uma ampola mesmo, tá bom? Que vai, então, facilitar aqui o fluxo de água no interior dessas estruturas. E se você olhar aqui em cima, está justamente mostrando essas estruturas aqui para você. Tá? Então, mostrando aqui na parte externa do corpo os espinhos característicos desses animais, né? Você tem um esqueleto, um endoesqueleto, um esqueleto interno. Mostrando aqui também um sistema digestório, né? A boca e ânus. Isso é uma característica fundamental para a classificação e, inclusive, isso aproxima os equinodermos dos cordados, porque é o único grupo que a gente viu até agora que são deuterostômios, ou seja, lá durante o desenvolvimento embrionário, o blastóporo dá origem ao ânus, né? E depois, obrigatoriamente, a boca é formada, tá? Isso é uma característica dos cordados também. Então, acaba sendo uma característica que aproxima equinodermos de cordados, tá bom? Aí você tem, então, aqui, né, as ampolas, em detalhes elas são mostradas aqui embaixo, os pés ambulacrais, como estamos sendo mostrado aqui nessa imagem. Então, eles vão poder distender, né, ou se contrair, enfim, relaxar, e vão permitir que esse animal se movimente. Então, o vídeo que eu escolhi hoje, gente, mostra algumas dessas características principais. E eu acho que um dos objetivos assim desse vídeo era justamente mostrar para vocês como é que é um animal como esse em atividade, tá? E facilitar que essa imagem seja construída. Porque às vezes a gente, como eu falei, a gente acaba visualizando a estrela ou o próprio ouriço como aquela estrutura estática do esqueleto que sobrou, né? Só. E não o animal vivo e ativo, tá? Então eu vou colocar para vocês. Army, the sea stars move into position, slowly but surely working their way up toward their victims. The mussels cannot run or fight. All they can do is hide within their shells as their killers crawl over their bodies. Sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any gap in the mussel's defenses. Settling on its victim, the sea star hunkers down and begins its attack. The first wave of the assault begins with the tube feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the mussel's shell. Tá justamente mostrando o sistema, tá, gente? E os pés, né? Next, the sea star deploys its most unusual weapon, its stomach, which moves out of its body to digest its prey alive. Even in time-lapse, it is hard to see the sea star's attack. But a miniature camera tucked within the mussel's shell gives us the first look ever at the carnage that unfolds here every day. Once the tube feet have physically breached the mussel's defensive line, the sea star's translucent stomach begins the final assault. The animal actually pushes its stomach inside the mussel's shell, unfolding like a fatal flower. The stomach unleashes a volley of chemical weapons, digestive juices that dissolve the mussel's soft pink flesh. All that's left is a nutrient-rich soup, a broth that's quickly absorbed by the sea star.
Having assimilated the muscle, the sea star's stomach pulls away. And the animal moves on, leaving behind an empty shell. Without the benefit of speed, brains, or brawn, sea stars are amazingly successful predators, hunting with efficiency any lion would envy. Ok, gente? Então, basicamente é isso. Deixa eu só tentar parar aqui. Ele deve começar em algum momento. Pronto. Deixa eu só voltar para vocês aqui. Bom, basicamente, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Falar um pouquinho, então, desse grupo, dessas características gerais que eu falei sobre os equinodermos. Leiam o capítulo. Se quiserem, revejam esse vídeo. Eu posso colocar, vou colocar agora para vocês. Quem não viu ou acabou chegando um pouquinho atrasado, eu vou colocar na plataforma para vocês. Deixa eu colocar logo, antes que eu esqueça. E aí vocês podem rever, quem quiser rever, tá bom? De qualquer maneira, gente, a ideia era mostrar mesmo esses indivíduos atuando, né? E que você tenha uma ideia na cabeça de como eles conseguem seu alimento, tá? Foi? Beleza? Ajudou aí essa pequena introdução aí sobre equinodermos? Sim. Beleza. Ajudou. Uhum. A ideia aqui, gente, é você sempre pegar as características principais, saber a diferença, agora que a gente terminou o capítulo, né? Saber as principais diferenças que vão tornar os grupos, né, individualizados. Então, o que você tem como característica dos equinodermos, ou dos poríferos, ou dos quinidários, ou dos moluscos, e assim vai, tá? Então, assim, saber as características principais é super importante, tá bom? Eu vou aproveitar só esses minutinhos finais para poder falar com vocês sobre... Deixa eu só colocar logo aqui. Sobre o bloco, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu quero... Pronto, já consegui. Só para dar, assim, uma geral sobre o bloco. Então, esse aqui é o bloco de vocês, né? Que vocês fizeram. Então, aqui você tem... Eu disponibilizei aí um site para você olhar uma reportagem, ler essa reportagem e falar sobre ela. Muitos de vocês fizeram um parecer sobre a reportagem. É uma reportagem bem tranquila de se ler. E, inclusive, tem um vídeo que ajuda você a visualizar o que está sendo dito. Por isso que eu gostei tanto. E também achei que a gente podia aproveitar, e sem contar com aquela ideia de que a gente pensa sempre a polinização, ou é o vento, né, ou insetos que vão carregar esse pólen de uma planta para outra, mas nesse caso vocês viram que era um gambá, né? Então, assim, outros animais podem promover essa polinização também. Então, essa reportagem, ela é a descrição de um trabalho feito aí por alguns grupos, né, de pesquisadores, e que eles chegaram a essa conclusão e obtiveram imagens desse processo de polinização feito por esse gambá, tá? Muitos de vocês fizeram essa ideia, só que eu pedi para, além disso, né, desse pequeno resumo, você fazer um paralelo com o que você aprendeu, tá? Na nossa aula. Então, assim, falar sobre a reprodução das plantas, como é que essa reprodução acontece, né? Qual a importância desse pólen chegando no aparelho reprodutor feminino da planta, coisas desse tipo. Alguns falaram, outros não. Então, a pontuação foi de acordo com essa discussão, tá? E no segundo, inclusive, essa segunda questão, eu inclusive falei na aula passada que surgiu dúvida, né? Enfim, a primeira você tinha que dar a resposta e justificar, e nesse caso teve gente que não justificou, acabou dando só a resposta e disse assim, porque é a capilaridade, então isso não é uma justificativa. Era para você pesquisar a mesma questão, né, a capilaridade por esse papel e tal. Algumas pessoas responderam, outras não. Professora. Só deixa eu concluir rapidinho. E essa parte do como você relaciona... Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Sim. E aí, como você relacionaria o tema, né, da questão com os termos? Eu te falei na aula passada, assim, era para você falar a questão de o vaso, né, o xilema, é um tecido, né, você faz responsável pela vascularização dessas plantas, né, de plantas vasculares com a função de transporte da seiva bruta pela transpiração, né, quando você tem a eliminação de água na forma de vapor pelas folhas. O que acontece é que pela adesão e coesão das moléculas de água faz-se uma coluna de água no interior dessa planta, e isso favorece por capilaridade, né, pelo fato de você ter esse transporte em tubos bem finos, né, em estruturas como um capilar, você então tem essa coluna sempre em movimento, o que favorece a nutrição da planta, né, porque é assim que a seiva bruta chega nas diferentes partes da planta. Era basicamente isso. É claro que você podia falar com suas palavras, enfim, sem muito mistério, tá bom? Pode falar quem me chamou? Não, só queria saber se você recebeu meu bloco lá no e-mail. Recebi, corrigi e já te devolvi. Ah, beleza. Tá Ok, bom? obrigado. Depois dá uma olhadinha no seu e-mail, tá? Ok. Tá bom? Então é isso, gente. Eu só queria dar essa devolutiva para vocês do bloco, para vocês saberem, né? Terem uma ideia. Tava muito direto, assim, tá bom? Então não tinha muito para onde correr, não. Aqueles que me responderam que tinha sido perguntado, então assim, se justificou, recebeu inteira, se respondeu corretamente, recebeu inteira. Na primeira questão, se ficou faltando paralelo ou não explorou tanto a reportagem, né? Também foi avaliado nesse sentido. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês Tá tiverem, bom. pode entrar em contato, tá? Dá uma olhadinha na correção, veja se vocês têm dúvida, e aí a gente pode tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Ok? E, gente, por hoje... Ok, professora. Fala, Nitai, pode falar. Não, falei ok. Beleza. E temos muitas pessoas, adoro, gente. Lucas tá aí. Oi, Lucas. Tudo bem? Você entrou e eu não estava falando e não parei para falar com você. O resto acho que eu falei, todos vocês, né? Cristal também. Oi, Cristal. Oi, professora. Oi, Bautista. Tudo bem? Quero vocês aqui, tá, gente? Todos vocês. Vamos tentar participar desses nossos encontros, que é a hora que eu falo com a sociedade. Eu tenho contato com o mundo externo. Tá bom? Tá bom, professora. Então tá. Ó, um beijo. Até a nossa aula. Beijo, professora. Até sexta. Segunda. Tchau. Na sexta não tem aula. Ah, tá. Até segunda. Tchau, professora. Vou dar uma folga para vocês. Até segunda. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.